A paz do Senhor Jesus, meus amados. Este é o canal Conhecendo a Verdade. Eu sou o pastor Hélio Shibata e falo diretamente aqui do Japão, da cidade de Hikone. Eu quero nesse dia trazer uma mensagem da palavra de Deus para todos os nossos amados irmãos e amigos que nos acompanham nesse trabalho. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente em cada coração. Amém? Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesse dia transmitindo a poderosa palavra de Deus, né? E agradecer a todos vocês que têm me apoiado nesse trabalho, que se inscreveram neste canal, que têm compartilhado, têm dado o seu like, para que assim o YouTube indique para mais pessoas esses vídeos. E com isso nós estamos juntos fazendo a obra de Deus, né? Esta obra missionária que é a divulgação da palavra de Deus. E graças a Deus que através desse trabalho e da cooperação de todos vocês, a palavra de Deus tem alcançado muitas vidas, não somente aí no Brasil, como aqui no Japão e na África e em outros lugares, para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Então eu conto com os vossos apoios em nome do Senhor Jesus, para nós continuarmos fazendo a obra de Deus. Meus amados, a palavra de Deus que eu vou transmitir aqui nesse dia, ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 13, que diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Meus queridos, nós vemos aqui nesta parábola que o Senhor Jesus aqui nos propôs esta parábola para nos alertar da avareza, para nos alertar do pensamento egoísta do homem que só visa a vida material, esta vida aqui na terra. Claro que nós precisamos do nosso trabalho secular, profissional. Nós necessitamos, e a própria Bíblia nos indica que devemos trabalhar para conseguir sustentar a nossa família, para conseguirmos sobreviver de uma maneira digna através do suor do nosso trabalho. Mas nós não podemos visar somente os bens materiais. Querermos cada vez mais possuirmos bens, possuirmos valores, e com isso tiramos o foco no reino de Deus, do reino de Deus. Paramos de visar que a nossa vida aqui na terra, ela é passageira. Que logo, se o Senhor Jesus não voltar a tempo,
nós iremos partir dessa vida. Como muitos irmãos e amigos já partiram dessa vida. Uns tiveram uma vida um pouco prolongada, outros de uma forma precoce. E com isso, só Deus sabe qual foi o destino da alma dessas pessoas. Porque a Bíblia nos diz, meus queridos, que quando nós estamos com a nossa vida no altar do Senhor, ou estamos em dia com Deus, se nós estamos aqui nessa terra, vivendo nessa terra, mas servindo a Deus de coração, fazendo aquilo que agrada a Deus, com a nossa vida na presença do Senhor, firmes na presença do Senhor, então nós temos a certeza que quando nós partimos dessa vida, nós vamos descansar no Senhor. Ou se o Senhor Jesus voltar, na ocasião do arrebatamento da igreja, que muito em breve acontecerá, nós seremos arrebatados. Mas quando nós colocamos o nosso pensamento ou o nosso coração na avareza, na ambição, no egoísmo, pensando somente em ganhar, possuir cada vez mais conquistas aqui na terra, nós tiramos o foco do reino de Deus. Esquecemos que nós temos o mais precioso, a nossa alma. Que um dia esse corpo físico vai se desfazer, vai ficar aqui na terra. Viemos do pó e ao pó tornaremos. É bíblico. Mas a Bíblia nos diz que aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, esse estará em dia com Deus. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não podemos colocar em primeiro lugar o nosso pensamento ou a nossa vida nos bens materiais, nas coisas dessa terra. Mas nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, pensando que se nós partirmos dessa vida, tudo aquilo que nós conquistamos aqui vai ficar aqui. Mas a nossa alma, que tem muito valor para Deus, se nós servimos ao Senhor com fidelidade, se nós permanecemos firmes na presença do Senhor, servindo a Ele como Ele quer que nós o servamos, então nós vamos descansar no Senhor. A nossa alma terá um repouso eterno ao lado do Senhor. Mas quando nós buscamos cada vez mais as coisas aqui da terra e deixamos de buscar o reino de Deus, deixamos de servir ao Senhor de coração, com fidelidade, pensando somente em conquistas, nos preocupando com a nossa vida amanhã. A Bíblia nos diz que o amanhã pertence ao Senhor. Basta a cada dia o seu mal, diz a Bíblia Sagrada. Nós temos que nos preocupar sim com a nossa vida futura. A nossa vida futura é aquela quando nós nos despedirmos dessa terra, nos despedirmos desta vida. Aí sim, nós vamos ter uma vida futura. Nós vamos herdar
aquilo que o Senhor prometeu a cada um de nós. Para todos aqueles que permanecessem fiéis a Ele até o fim, a esses Ele prometeu, deixou uma herança, a herança eterna, na glória com o Senhor. Então nós vimos aqui, nesta passagem, o Senhor Jesus aqui fez uma parábola, nos indicando o pensamento da pessoa, quando ela coloca no seu coração a avareza, a ambição pelas coisas terrenas, quando ela já possui um certo bem, quando ela já possui um certo valor, que é o suficiente para o sustento da sua família, que é o suficiente para viver aqui na terra, que não vai passar necessidade, mas ela coloca a avareza, a ambição no seu coração, assim como fez esse homem rico. A Bíblia diz que ele olhou para o seu celeiro e achou que o seu celeiro não ia suportar a tamanha de abundância da sua colheita que ele ia ter naquele dia ou naquele ano. Então ele disse no seu coração: eu vou derribar esse celeiro e vou construir um maior ainda, porque só assim eu vou comportar tudo aquilo que eu vou colher neste ano. Ele já estava visando algo gigantesco, bem maior do que aquilo que ele já possuía. A avareza, meus queridos, a ambição subiu no seu coração, na sua mente. Ele já estava pensando em algo maior e tinha se esquecido que a sua vida podia estar por um fio, que poderia estar chegando no fim da sua vida. Ele não imaginava que naquela noite ainda alguém ia pedir a sua alma. E o que ele tinha preparado? Para onde ia? Então a Bíblia Sagrada nos diz que quando ele disse: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Nós temos que ser ricos para com Deus. A nossa vida, elas têm que estar em dia para com Deus. Nós temos que servir a Deus de coração, com fidelidade ao Senhor, obedecendo ao Senhor e a sua palavra, visando o reino de Deus e a sua justiça. Porque as outras coisas a qual nós necessitamos, o Senhor proverá. A Bíblia Sagrada nos diz: o servo Davi, dizendo: eu já fui jovem e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Aqui, quando Davi ele fez uma reflexão da sua vida e viu
que Deus, aqui quando Davi já estava com uma idade avançada, ele viu que todo o tempo Deus cuidou dele. Deus o sustentou. E ele viu que nunca tinha acontecido de um justo, um servo fiel a Deus, ser desamparado aqui na terra, passar por necessidade. Jamais. Mas ele disse: eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Porque Deus é o provedor. Deus não nos desampara. Deus é quem nos sustenta. Ele é o nosso provedor para aqueles que são fiéis a Ele, para aqueles que o servem aqui nessa terra de coração, aqueles que vivem com a sua vida no altar do Senhor, aqueles que visam o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então este homem desta parábola, ele tinha se esquecido que ainda naquela noite ele ia partir dessa vida. Então Deus pergunta a ele: e o que você tem preparado? Para onde vai? Ou seja, a sua alma, para onde vai? Você está preparado para descansar na glória com o Senhor? Ou você está visando somente esta vida material, esta vida terrena? Aqui é passageiro. A nossa vida aqui é passageira. A Bíblia diz que nós somos forasteiros na terra, porque nós não pertencemos aqui. O nosso lugar é onde o Senhor preparou para nós, para aqueles que foram fiéis a Ele aqui nessa terra, e quando partirem desta vida, vão descansar no Senhor. Ou quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, Ele levará esses que foram fiéis a Ele até o fim. Lá em Mateus capítulo 24, a palavra de Deus diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nesse dia, o Senhor faz uma pergunta a você que está ouvindo esta mensagem: o que você tem preparado? Para onde vai? Como está a sua vida espiritual? Como você tem servido ao Senhor? Como você está aguardando a volta do Senhor Jesus? Você tem focado no arrebatamento da igreja? Você tem refletido na palavra de Deus que está escrito no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não faça como esse homem rico desta parábola, que estava visando somente os bens materiais, riquezas, conquistas. A avareza, a ambição subiu na sua cabeça, entrou no seu coração, e ele se esqueceu que ele tinha o principal, que era a alma, que tem muito valor para Deus. Então aqui nesse dia, vamos fazer uma reflexão daquilo a qual Deus falou conosco nesse dia. Deus está despertando pessoas através desta mensagem para que você
Você que se encontra nessa situação, você que está com esse pensamento, como esse homem desta parábola estava, tinha se esquecido de Deus, tinha se esquecido da sua alma, estava visando somente os bens materiais, as coisas terrenas. Aqui nesse dia, o Senhor está te despertando para que você faça um concerto com o Senhor, para que você venha se firmar na presença do Senhor e venha servir a Ele de coração com fidelidade a Deus, obedecendo ao Senhor e à sua palavra. Faça um esforço. A Bíblia diz, o próprio Jesus dizendo, esforça-te e eu te ajudarei. Meus amados e queridos irmãos e amigos, que Deus vos abençoe e vos guarde, e que esta mensagem, uma mensagem curta, mas eu tenho certeza que Deus falou poderosamente no seu coração nesse dia, porque Ele preparou esta palavra, esta mensagem, para você refletir, porque nós estamos chegando na reta final, estamos vivendo os últimos dias. Muito em breve o Senhor Jesus voltará. Jesus virá para buscar a sua igreja, para buscar os seus filhos que foram fiéis a Ele aqui nessa terra. Pode acontecer hoje a volta do Senhor Jesus. Conserte a sua vida. Esteja em dia com o Senhor, com a sua vida no altar do Senhor. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Não fique adiando o seu concerto com o Senhor, porque amanhã pode ser tarde. O Senhor Jesus pode voltar hoje. E se Ele voltar, o que você tem preparado? Para onde vai? Amados e queridos irmãos e amigos, guardem esta palavra no vosso coração. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Dê lugar para o Espírito Santo fazer a obra na sua vida. Amém? Eu quero mais uma vez aqui agradecer a todos que têm me apoiado nesse trabalho. E eu conto com os vossos apoios para nós continuarmos nesse ano, esse ano que se inicia, que nós possamos juntos estarmos divulgando a poderosa palavra de Deus para muitas pessoas, que assim a palavra de Deus alcance muitas vidas, muitas almas, e que muitas vidas, muitas almas sejam salvas para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Eu quero fazer aqui um convite a você, meu querido irmão, a você, minha querida irmã, você que se encontra afastado, afastada dos caminhos do Senhor, mas tem ouvido a palavra de Deus. Deus tem tido misericórdia de você. Ele tem enviado essas mensagens para que você se desperte. Faça um concerto com o Senhor. Eu vou estar orando logo mais, encerrando esta mensagem, este vídeo. Eu vou estar orando por todos os nossos irmãos e amigos inscritos neste canal. Nesta oração, faça um concerto com o Senhor. Reconcilie-se com o Senhor. Volte para os caminhos do Senhor, para a presença do Senhor. Nesta oração, peça a Ele que te receba de volta. Ele vai te receber. Peça a Ele que perdoe os seus pecados, suas falhas. Ele vai te perdoar. E fique firme na presença do Senhor. Porque se o Senhor Jesus voltar hoje, e se você fizer esse concerto com o Senhor, você também será arrebatado, será arrebatada. Amém? Eu quero fazer um convite a você, meu querido amigo, minha querida amiga,
que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, nesta oração, aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida. E se o Senhor Jesus voltar hoje e você aceitar o Senhor como seu Salvador, você também será arrebatado, será arrebatada e será salvo. Amém? Então, nesta oração, diga a Ele: Senhor Jesus, eu creio no Senhor e na sua palavra. Eu creio que o Senhor um dia veio a este mundo e deu a sua vida para me salvar. Eu aceito o Senhor nesse dia como meu Senhor, como o Senhor da minha vida e meu Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida. Perdoe os meus pecados e me conserva firme na tua presença e me dá salvação. Amém? Hoje você vai receber a sua salvação em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar. Amantíssimo Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor meu Deus, por estarmos na tua presença. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado por ter nos guardado, nos protegido e nos sustentado, Senhor. E obrigado pela tua graça derramada em nossas vidas, que tem nos fortalecido, Senhor, para nós vencermos todas as dificuldades nesta vida. Senhor, abençoe, meu Pai amado, a todos os nossos irmãos e amigos inscritos neste canal, que tem me ajudado, que tem me apoiado neste trabalho, Senhor. Abençoa suas famílias, seus lares, derrama a tua graça sobre a vida de cada um, Senhor. E eu oro também, Senhor, por todos aqueles que se encontram enfermos, doentes, acamados, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo aqui a bênção, a cura, Senhor, e um milagre nessas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora, Senhor, toda enfermidade e todo mal. Em nome do Senhor Jesus, sai agora toda enfermidade da vida do nosso irmão, da nossa irmã, em nome do Senhor Jesus. Senhor, receba os teus filhos que nesse dia, Senhor, estão se reconciliando com o Senhor. Perdoa seus erros, seus pecados, receba eles de volta, Senhor. Dai graça a eles, dá força, para que eles permaneçam firmes na tua presença, vencendo todas as dificuldades, Senhor. Conserva eles firmes na tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoe esses nossos amigos, Senhor, que nesse dia, Senhor, nesta oração, eles estão aceitando o Senhor como o único e suficiente Salvador de suas vidas e Senhor de suas vidas. Escreva o nome deles no livro da vida, Senhor. Perdoa seus pecados, dai graça a eles, força para vencerem todas as dificuldades, Senhor, e conserva eles firmes na tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que nos acompanharam nesse dia, nesse vídeo, e ouviram esta mensagem. Amém? Mais uma vez eu quero fazer um convite a você que ainda não se inscreveu neste canal. Se inscreva neste canal, é de graça. Basta somente você clicar ali onde está escrito inscrever-se. E também acione ali o sininho das notificações para você ficar atualizado com os vídeos. E assim você poderá estar acompanhando as mensagens que eu gravo aqui neste canal. Amém? E mais uma vez eu quero agradecer a todos que têm me ajudado, têm me apoiado nesse trabalho. Eu conto com os vossos apoios em nome do Senhor Jesus. Amém? Compartilhe com mais pessoas e não se esqueça de dar o seu like, o seu joinha, para que assim o canal venha se fortalecer e nós juntos continuamos divulgando a poderosa palavra de Deus. Amém? Deus vos abençoe. Fiquem todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Um grande abraço do pastor Hélio Shibata. Nós teremos um novo encontro marcado para um novo vídeo, se assim o Senhor nos permitir
e se o Senhor Jesus não voltar até lá. Amém? Deus vos abençoe. Um grande abraço.